Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. ITIP11, o ITIP11, vale a pena? Venha saber. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Então pessoal, esse é um FOF, um Fund of Funds, é um fundo que compra cotas de outros fundos imobiliários. O ITIP em especial, ele é um FOF que só compra cotas de outros fundos de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 80,56. Ele está com entrega de dividendo nos últimos 12 meses de 10,28%. Atualmente, o PVP do fundo é de 1,09. Isso significa que ele está 9% mais caro do que ele vale. Mas atenção a esse tipo de PVP. Por quê, Amu? Mais abaixo eu vou mostrar o valor patrimonial desse fundo e depois vou explicar minha opinião sobre essas questões. Entenda, esse é um fundo de base R$100, mas é como hoje, como se ele tivesse 10% mais caro. Depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. É um fundo que tem uma negociação baixa, né, negociando uma média de 137 mil por dia, e ele veio de uma variação positiva de 15% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base R$100, mas desde que ele veio a mercado, ele vem numa situação mais depreciada, né? Lá em março de 2022, eles já estavam orbitando essa faixa de R$80, eles buscam recuperação rompendo o valor de R$85, isso entre junho e julho de 2022, mas passado o período eleitoral, o fundo entra numa queda, né? Vindo a cair lá em março e maio do ano passado para algo próximo de R$70. Desde lá para cá, o fundo vem num cenário de recuperação. Então ali, mais ou menos mês 7, mês 8 do ano passado, o fundo atinge o pico ali de R$80, ele volta para patamares ali próximos de R$75, e agora, recentemente, desde mais ou menos março para cá, o fundo vem num cenário de recuperação. Já chegou a atingir picos ali de R$85, e atualmente ele está nessa faixa ali próximo de 80. Mais abaixo aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vê o nome, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é de títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão passiva. Apesar de ser de gestão passiva, ele ainda tem algumas liberdades para os seus investimentos. As taxas nós vamos deixar para ver dentro do relatório e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que conta atualmente com 8.700 cotistas e tem mais de 748 mil cotas emitidas. E aqui note, atualmente, o valor patrimonial desse fundo é de R$ 74. Por isso que ele está sendo negociado acima do que ele vale. Mas, dentro do seu portfólio, ele não tem outros fundos. E a maioria desses fundos que ele tem no seu portfólio também estão depreciados. Então, quando esses fundos de papel forem apreciados, que eles começarem a subir e voltar para o seu valor patrimonial, a tendência é que esse valor patrimonial dele aqui também suba e ele volte mais próximo dos R$100. Então, apesar de hoje ele estar na faixa de R$80 e ele valer 74, na minha humilde opinião, esse fundo vale mais do que os 80, que é o quanto é a cotação dele atual. Ele tem um valor atual de patrimônio de 55 milhões e o último dividendo entregue pelo fundo foi de 70 centavos. Mais abaixo aqui a gente vê o dividend yield médio do fundo. Esse fundo opera com a média de entre 0,90% e 1,2%. No período que estava tendo inflação um pouco mais elevada, esse fundo estava entregando ali algo na casa de 1,2% em média, o que é muito para um FOF. Durante o ano passado ali, entre o início do ano até mais ou menos o meio do ano, ele também voltou a entregar próximo de 1,20%. Um yield médio ali de 1,10%, 1,15%, 1,15%, 1,14%. E agora, mais próximo, ele está meio que assentado, estabilizado nesse patamar de 0,80 e pouco, 0,90 e pouco, e as duas últimas entregas na casa de 0,86. Nominalmente dizendo, a gente vê que vai acompanhando realmente também os períodos de maior inflação. Por quê? Fundos de papel, a grande maioria também são indexados à inflação. No momento que a inflação disparou, ele entregou mais dividendo, houve um certo recuo, dividendo, houve um certo recuo e agora ele meio que está estabilizado nesse patamar aí. Então, as últimas entregas do fundo, 71, 72, 75, 77, 68 e no dia 31/7, eles pagaram, na verdade ele está pagando na data de hoje, que eu estou gravando os vídeos no dia 14 de agosto, 70 centavos. Esse vídeo vai ao ar, né, que ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então ele vai ao ar lá para o final do mês.
Mais abaixo aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo. Então esse é um fundo que ele tem pouco mais de 2 anos, mas ele não tem 5 anos. Nos últimos 2 anos, o fundo melhorou muito a sua performance. Então, atualmente, ele vem com 28% de rentabilidade, o CDI é 26%, o IPCA 8%, o IFIX 16% e o IDIV 25%. Então, nos últimos 2 anos, a rentabilidade do fundo está muito boa, excelente. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse FOF, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com, qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório, acessível, mas que pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos, reforçando, esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha é um ótimo produto, com muita funcionalidade, muito versátil, e ela vai te ajudar a organizar os seus ativos. Ela vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda, na organização dos ativos e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha, porque além de ser um ótimo produto, vocês ainda nos apoiam financeiramente. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. E mais, adquirindo esses e-books é uma forma de nos apoiar financeiramente. Muito obrigado. E se você estiver precisando de ajuda para uma consultoria, mentoria, estruturação de carteiras, manda uma mensagem para o nosso canal ou para o nosso e-mail, para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que eu não faço indicação de ativos, mas mostro a nossa maneira e o nosso racional por trás dos investimentos. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial e é um relatório bem curto, né, de apenas 8 páginas. Aí você tira a primeira página, que é essa apresentação, tira a última página e tal, então é bem curtinho um relatório. O que a gente vê aqui? As características do fundo. Esse fundo tem como objetivo aqui, ó, investir no mínimo 60% do patrimônio em cotas de FIIs, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência TEVA. TEVA, Fundos Imobiliários de Papel. Então eles investem 60% nesse índice TEVA. O resto, eles podem investir de forma mais flexível. Então eles também podem ter, Se algum momento esse fundo comprar CRI, não se assuste, porque 60% aí tem que ser em FIIs, ó. Mas ele pode também ter CRIs, pode ter um LCI, LH, LIGs. Então, se algum momento ele começar a ter esses ativos, não se assuste. A tributação dele é igual para qualquer fundo imobiliário. A taxa do fundo é 0,30, né? Uma taxa relativamente em conta, mas isso eu desconsidero totalmente. Por quê? Eu vou fazer o cálculo para vocês o quanto a taxa vem representando para o fundo, e vocês vão ver que essa história de ser 0,30, C1, 0,80, 1,20, no final das contas, eu prefiro ver na prática o que as taxas representam, tá? Então, o que é esse índice TEVA de fundos imobiliários? Esse índice tem o objetivo de refletir o retorno total de preços e proventos de uma carteira diversificada de cotas de fundos imobiliários. Então, a TEVA índice, eles fazem diversos índices. Eles fazem índices de ETF, ESG Data Brasileiro, carteiras administrativas, multi-assets, benchmark. Então, são diversos índices que eles fazem. São mais de 100 índices de ações, smart betas, títulos de governo. Então, eles fazem diversos índices aí a TEVA. Continuando aqui, ele fala como é que funciona a metodologia deles. Ele tem 3 critérios aqui, ó, de elegibilidade, ponderação e cálculo de índice. Elegibilidade: quais ativos podem entrar dentro desse índice TEVA? O fundo tem que ser listado na Bolsa de Valores, na B3. Tipo de fundo: fundos com carteira igual ou maior que 70% do PL investido em papéis. Ou seja, não dá para ter, ele pode até ter tijolo, pode até ter outras situações, mas 70% dele tem que ser investido em papéis. Tem que ter alta liquidez, ó. Então, apesar desse fundo não ter alta liquidez, os fundos nos quais ele investe tem que ter liquidez aí igual ou superior a 500 mil em média por dia nos últimos 3 meses. Índice de negociabilidade: não possui critérios quanto à questão de negociabilidade. Percentual dos dias de negociação: pelo menos 95% dos dias ele tem que ter negociação. Penny Stocks: não possui nenhum critério. O que é Penny Stocks? Isso aqui é como se fosse ações de centavos, né? Inclusive a nossa Bolsa Brasileira nem permite isso, mas se tivesse algum fundo aí abaixo de R$1, ele não tem critério em relação para investir ou não nisso. FOFs não são elegíveis com 50% ou mais da carteira investida em outros FIIs ou FIPs. Fundos monoativos não são elegíveis. Prazo:
não são elegíveis fundos de prazo determinado. Governança, não são elegíveis fundos sem reportes regulatórios periódicos nos últimos 24 meses. As questões aqui de ponderação e de cálculo de índice, essas partes aqui eu vou pular. Mas se for o caso, está aqui pausado, né? Dá uma olhada aqui nessa parte com atenção aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita, simplesmente aqui no vídeo, deixando um like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente nos ajuda imensamente. Nós temos o objetivo de chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta aí pra nós. E aí, você tem algum FOF no seu portfólio? Você teria cotas de FOF no seu portfólio? Você acha que dá para investir em FOFs? Comenta que seu comentário é muito importante. Existem algumas classes de ativos que eu procuro não investir. Segmento bancário, de educação, segmento de hospitalar, de hotéis, de desenvolvimento. São alguns segmentos que eu não invisto. E também eu não gosto do segmento de FOFs. Por quê? Eu prefiro investir por mim mesmo. Mas como eu falei lá no início do vídeo, se você for pegar aí 99% dos FOFs, são FOFs de base 100, ou seja, eles valem próximo de 100, mas que hoje estão sendo negociados por 80, 70, sabe? 80 e pouco. Então você comprar uma nota de 100 por 80 reais, aí é muito desconto. Somente por causa disso que eu invisto em FOFs atualmente. Qual que é o meu objetivo? Essa é a única classe que já é declarado que eu tenho para quando elas se valorizarem, eu vender, oferindo ganho de capital aí, e aí eu pego o dinheiro e realoco em outras classes aí que eu pretendo ter. Eu, particularmente, não faço giro de portfólio, mas essa aqui é uma movimentação longa, né? Que alguns chamam de swing trade. Que existe o day trade, que é você comprar e vender o ativo no mesmo dia. E essas movimentações longas, passou de um dia, aí não interessa se é um dia, se são 2, 3, 5 dias, um mês, 2 anos, 10 anos. A partir do momento que você compra um ativo e vende posteriormente, depois de um dia, isso se chama swing trade. Então, eu pretendo me desfazer dos meus FOFs futuramente, quando e se, que na verdade eu tenho certeza que isso vai acontecer, quando eles se valorizarem, aí eu pego os recursos e aloco em ativos que eu achar mais oportunísticos, tá? Então, assim, esse é um dos fundos que eu tenho no meu portfólio. Eu sou conflitado, então, ao estar falando dele, porque eu tenho e gosto dele, tá? Mas o fato de eu estar falando sobre ele, de eu ter esse ativo, não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos para monetizar esse canal. Então vá lá no nosso canal e se inscreva. A gente já passou da primeira etapa, que era tentar chegar aos 50 inscritos, e agora a gente está indo rumo aos 100. Então vá lá no canal e se inscreva e nos ajude a chegar aos 100 inscritos. Todos os nossos canais estão presentes aí em outras plataformas. Vá nessas plataformas aí, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E aqui eu gostaria de reiterar o recado do início do vídeo. Se você precisar de ajuda para consultoria, mentoria ou estruturação de carteiras, manda uma mensagem para o nosso e-mail ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Voltando ao relatório, nessa parte aqui, ó, toda essa página, e ainda uma boa parte da próxima página, ele vai falar sobre o cenário global. Se você quiser ver a opinião da gestão nesse sentido, tá? Então você pode pausar o vídeo aqui e dar uma olhada nessa parte aí. Aqui ele fala que o IFIX registrou uma desvalorização de 1,04% em junho, no mês. Apenas 2 setores apresentaram resultado levemente positivo. O setor de multi-estratégia e de agências. Os outros setores que compõem o índice, o IFIX, né, apresentaram performance negativa, sendo que 4 tiveram resultado menor do que 2% negativo. Escritórios, FOFs, agronegócio e residencial. Aqui ele fala o resultado do fundo no mês do relatório, né? Então é do mês passado, porque atualmente o fundo entregou 70, tá? Ele entregou 68 centavos, o que dava um yield de 0,86. Com a perspectiva de aumento de inflação e manutenção da taxa de juros, é possível que o setor retome a tendência de alta tanto nas distribuições, mas também até no aumento da cotação. Continuando no relatório, a gente vê a DRE do fundo, e é aqui que eu falo que eu prefiro ver na prática. O que adianta o fundo falar que só cobra 0,3 se isso for muito careiro, né? Então as despesas do fundo aqui, ó, 115 mil. Vamos ver o que isso aqui representa frente a 1.700.000 que o fundo receitou. Então vamos ver aqui na prática, ó. 115 mil, isso aqui vezes 100, dividido por 1.740.000, que é as receitas que o fundo receitou aí. Então, ó, 6,60%. Realmente é uma taxa bacana, mas isso engana, né? Porque a gente vê outros fundos com taxa de 8%, 10%,
e às vezes são percentualmente bem mais caros, né? Então, se já tiver 1% e tal, então 0,3 com 6%, então se fosse 0,6 daria ali 12, 13%, entende? Então, enfim, eu prefiro ver que ainda é uma taxa barata sim, tá? Inquestionável. Mas essa história de você olhar o percentual 0,3 ali, isso pode ser algo que acaba enganando. A gente vê que a cotação vem no cenário até de melhoria, né? Tava 77, chegou a bater 80, 81, 79. Atualmente ele tá até um pouco melhor que isso. E as entregas do fundo estão entre 80 centavos, ou 68, meia alguma coisa. E aí a última entrega voltou 6,70 centavos aí. Mais abaixo aqui ele fala um overview de fechamento, isso aqui já é passado, né? E a carteira do fundo. Esse é um dos motivos de eu ter esse ativo, porque ele tem ótimos fundos imobiliários, alguns até que eu não tenho condição de investir. Os fundos da Kinect, que sou para investidor qualificado, né? Tem o KNCR, Canipel, percentuais maiores aí. A grande maioria dos fundos que ele tem são fundos bons, que eu também teria, tá? Tem muitos fundos bacanas aí, apesar de ter algumas tranqueiras. Então, eles têm sim, mas é porque aí não é escolha deles. Tem porque tá no índice, eles acabam tendo. Então eles têm ali, ó, HCTR, eles têm DEVA, tá? Então, só que a grande maioria dos seus fundos são fundos interessantes aí. Tem até VSLH também, percentual bem pequeno, enfim. Dentro do universo de tantos fundos que ele possui, a imensa maioria são fundos bacanas, então eu gosto bastante desse FOF aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações, e eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere ir lá no canal Mu Notícias e se inscrever para nos ajudar. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.